A fazenda Alvorada não era apenas um pedaço de terra, era um império de pés de café que se perdia no horizonte. Mas, para José, filho da dona Margarete, a fazenda era o único mundo que ele conhecia. Enquanto sua mãe passava os dias lustrando pratas e cozinhando banquetes, José ajudava no manejo dos cavalos, com as mãos calejadas e o cheiro de terra impregnado na pele. O verão estava chegando. Isadora, filha do patrão, era o oposto de José. Ela trazia consigo cheiro de perfumes caros e uma vida de quem tinha visto o mundo além das cercas de arame farpado. Após anos estudando na capital, ela retorna para as férias de verão, trazendo uma vivacidade que a fazenda há muito não via. O reencontro de José com Isadora aconteceu no final de uma tarde alaranjada. José estava escovando Tempestade, o garanhão negro da família, quando a sombra de Isadora projetou-se na entrada do estábulo. Ele continua temperamental? Perguntou ela, a voz suave quebrando o silêncio do trabalho. José sentiu um frio na barriga que nenhum cavalo bravo jamais lhe causara. Ele a conhecia desde a infância, quando corriam descalços pelos pomares, mas agora havia uma barreira invisível entre eles, a barreira do sobrenome e da conta bancária. O amor deles floresceu, os detalhes tão simples, entre a infância e a adolescência. E quando Isadora foi mandada para a capital para estudar, o coração deles ficaram totalmente despedaçados. Mas os sentimentos que os dois tinham um pelo outro eram o mesmo. Isadora continuava se comunicando de vez em quando com ele. Enviava sempre cartas para uma antiga funcionária que já havia falecido. E a funcionária entregava as cartas assim para José. E naquele dia eles haviam se reencontrado. Isadora falou para José que agora ela estava seguindo uma nova religião. Ela passava dias lendo a Bíblia e tinha um grupo de pessoas da escola dela que se reuniam para orar e buscar a Deus. E que ela aprendeu com eles que o amor de Deus é um amor intenso, incondicional. E o que ela sentia por ele também era um amor que podia vencer qualquer barreira. Ela nunca o esqueceu. E naquela tarde alaranjada, Isadora e José se entreolharam por horas e não resistiram, se beijaram e declararam o amor que ali reacendeu mais uma vez tudo que sentiam um pelo outro. E eles conversaram muito, que eles não iriam fugir e nem fazer nada dramático, mas eles estavam bem amadurecidos. Agora não eram mais nenhuma criança nem adolescente, precisariam decidir o que iriam fazer a partir daquele momento. Dona Margarete, com medo de perder o emprego e a moradia, implorava para que o filho não olhasse para o sol, para não ficar cego. Ela percebeu como José havia retornado do estábulo, o ar de felicidade e alegria de uma pessoa que realmente estava totalmente entregue à paixão e ao amor. E ela estava com medo. E ele falou: mãe, por favor, eu não entendo por que você às vezes se comporta assim. Tudo vai dar certo, a gente vai encontrar uma saída para isso. No entanto, o mundo ao redor não era tão poético. Mas durante aquela primeira semana de férias, José e Isadora tiravam todas as vezes as tardes para terem os seus encontros já marcados. Conversavam por horas. Isadora lhe presenteou com uma Bíblia e lhe explicou quem era Jesus. Ele viu uma Isadora madura, responsável, humilde. Foi então que ele falou: Isadora, eu gosto de você porque você não tentou me comprar com o que você tem, mas você me conquistou com o que você é. E ali então, eles declararam um amor um pelo outro. Eles tentariam encontrar uma saída. Ela iria conversar com o pai dela. E mais uma vez, eles se entregaram àquele amor com um beijo apaixonado, carinhoso, de duas pessoas que sabiam realmente o que queria, apesar das suas diferenças. E antes mesmo de Isadora conversar com o seu pai, o segredo não pôde mais ser guardado. Um dos funcionários viu José e Isadora conversando
de um jeito que não era de um funcionário e uma patroa. O escândalo foi imediato. E quando Isadora chegou numa daquelas tardes em que ela se encontrava com José, o fazendeiro a confrontou, justamente porque ele já havia desconfiado de tanta saída dela. O seu Frederico era um homem de tradições rígidas. Ele já planejava o futuro da filha Isadora com um filho de um exportador vizinho. E ele não toleraria aquela desavença por parte dela. E quando ele confrontou Isadora, ele falou que ele expulsaria tanto José como a Margarete da fazenda. Mas ela então foi bem firme com ele. Falou do amor de Deus para ele. Falou que um dia ele frequentou uma igreja. E por que tanto ódio, tanto rancor no coração? Ela defendeu o direito dela escolher o próprio destino, independente do que diziam os títulos de propriedade. E quando ela falou que ela tinha o direito de escolher o próprio destino, ele simplesmente abaixou a cabeça, fez um ar de como se fosse chorar, não disse mais nada para ela. Somente se retirou e deixou-a sozinha no salão. Isadora e José saíram na calada da noite. Quando todos estavam dormindo, eles foram se encontrar em um riacho que só eles sabiam o caminho. Desde criança se encontravam escondidas lá. E então Isadora falou para José que ela achou muito estranho. Ela confrontou o pai, mas que o pai, naquela noite, nem mesmo jantou. Dormiu cedo e se trancou no quarto. Ela falou que algo estava errado com o pai. Tinha alguma coisa que ela precisava descobrir. Ela perguntou para José se ele sabia alguma coisa do pai, algum segredo. Ele falou que não, que nem mesmo da mãe dele ele sabia. Porque a mãe dele ele nem disse realmente até mesmo quem era o pai dele. E então Isadora ficou intrigada, junto com José. Combinaram de ficar de olho, tanto no pai como na mãe, para descobrir alguma coisa com relação ao passado do pai da Isadora. Então assim os dois se despediram. Mas os dias continuaram sempre se encontrando. Na tardinha, o pai já sabia da relação de Isadora com José. Não demitiu nem mesmo a Margarete e nem mesmo o José. E ela queria saber o porquê de tudo aquilo, mas não queria confrontar o pai, porque estava um pouco ainda triste. Frederico então aproveitou os encontros de José com Isadora para falar com Margarete. E ao chegar lá onde Margarete, ele a confrontou. Está vendo, Margarete? Vi que tanto o seu filho como a minha filha, eles têm muito mais amor do que um dia nós tivemos. Margarete falou, por favor, Frederico, vamos perdoar o nosso passado. Eu mereço passar por tudo que eu estou passando. Ele falou, não, Margarete, nós somos covardes e não desafiamos o nosso pai. Nós não defendemos nosso direito de escolher nossos próprios destinos. Minha filha, sim, me confrontou ontem. E ontem eu pude ver que eu estava fazendo com ela a mesma coisa que um dia os meus pais fizeram comigo. Porque nós dois fomos covardes. Não assumimos o nosso amor naquele tempo. E por isso mesmo tivemos que enfrentar tudo o que enfrentamos até agora. Margarete falou, por favor, Frederico, não me torture mais. Aceitei ser sua empregada aqui nessa casa, justamente porque me sentia culpada por tudo que um dia eu fiz você sofrer. Eu não mereço o seu amor. E então o Frederico falou, já chega, já é tempo da gente parar com isso, nos reconciliarmos com Deus, vivermos o nosso amor, aquele que nunca vivemos na nossa adolescência nem na nossa juventude. Margarete falou, tem certeza que é isso que você quer, Frederico? Se você estiver disposto a isso, eu também estou disposta. Sim, Frederico falou, sim, Margarete, estou disposto. Então Frederico se aproximou de Margarete, a beijou e ela também deixou ser beijada por ele. E ele pediu perdão para ela. Me perdoe porque eu fui um carrasco para você todo esse tempo. Eu ainda a amo muito. Eu também o amo muito, Frederico, me perdoe. Eu também. Eu perdoo você. E os dois se abraçaram, perdoando um passado que os dois mesmos foram culpados de estar acontecendo tudo aquilo, de estarem vivendo daquela forma. Os dias corriam. Faltava apenas uma semana para Isadora concluir ali as suas férias de verão. Frederico, então, chamou Isadora, José, Margarete, para estarem indo assim na capital,
em uma igreja evangélica que tinha lá. E lá ele se reconciliou com Deus. Isadora confirmou ainda mais a sua decisão. Margarete também se reconciliou com Deus. E José aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agora sim, a história estava totalmente esclarecida. E agora, um novo rumo se seguia aquele capítulo todo da vida não de José e de Isadora, mas também de Frederico e Margarete. José e Isadora agora estavam livres para viver o amor deles. Agora sim, Isadora tinha o consentimento do pai, o senhor Frederico, e José tinha o consentimento da Margarete, que na verdade não era sua mãe, e sim sua avó. E ali os dois estavam conversando com relação à história dessas duas pessoas que faziam parte de sua vida. Margarete e Frederico eram filhos de fazendeiros ricos. Eles se gostavam, mas nenhum e nem outro declaravam um amor um ao outro. Eles até mesmo se converteram em uma igreja, só que os pais não queriam que eles ficassem indo para uma igreja. Margarete, então, se desesperou, porque não declarou seu amor a Frederico. E como não se comunicou com ele, achou que talvez ele não voltaria para poder casar com ela. Foi então que seu pai ofereceu a Margarete um casamento com um homem da cidade, um senhor muito rico. E então, assim, ela, achando que talvez ela encontraria Frederico na cidade, aceitou. Mas não. Quando Margarete foi para casar com um homem da cidade, na verdade, ela não casou com ele, ela fugiu pela cidade para ver se encontrava Frederico. E o pai, sabendo disso, a deserdou de tudo que era dele. Ela ainda o procurou, mas se perdeu e foi acolhida por um senhor, um homem bondoso, um homem negro bondoso e confiável. O cuidado que esse homem deu a Margarete fez com que Margarete fosse recíproca. Ela não gostava dele, mas acabou se envolvendo com esse homem e tendo uma filha com ele. Só que, ao ter a filha com este homem, ele não tinha muitas posses. Logo, este homem morreu. E o pouco que ela ficou com a filha foi bem difícil para ela. Então, assim, Margarete lutou muito para cuidar da filha e dela também. Só que quando a filha entrou na fase da adolescência, fugiu de casa. E ao fugir de casa, Margarete se desesperou, não a encontrava. A filha apareceu com um bebê no colo. Disse para a mãe que ela não queria aquele bebê, não teria condições de ficar com aquele menino. Deixou o menino com a mãe, que era a Margarete, e foi embora, para bem longe. Disse que não era para ela procurar ela cuidaria da própria vida. Margarete se desesperou, sem saber o que fazer com uma criança em seu colo. E agora, com uma criança para cuidar, sem uma filha próxima, sem um marido, Margarete, então, desesperada, voltou para a cidade do seu pai. Só que como seu pai havia deserdado, ela não tinha direito a nada. E aí então Margarete, ao voltar, descobriu que o pai havia falecido. Não tinha para onde ir. Então Margarete foi até a fazenda aonde Frederico morava e descobriu que o pai de Frederico também havia morrido. E agora ele era o novo senhor daquela fazenda. Frederico, então, deu moradia para Margarete e falou que ela poderia ser sua empregada, mas que ele não queria falar do passado e não queria saber o porquê ela estava com aquela criança nos braços. E ela também não quis saber o porquê ele não se comunicou com ela, logo após ele ter ido viajar para estudar. Os dois tinham guardado muita mágoa um do outro e nunca havia se sentado para dialogar e conversar sobre isso. Agora, com tudo esclarecido, Isadora estaria voltando para a cidade para concluir o seu curso. E José havia ganhado uma bolsa para cursar agronomia. Ele ia usar tudo aquilo que ele aprendeu na terra para fazer este curso. Agora sim, ele estava provando que seu valor não vinha do que ele possuía, mas do que ele era capaz de cultivar. Eles estavam muito felizes e celebravam essa vitória, o amor dos dois e também o rumo a qual a história deles estavam tomando. Estavam agradecidos a Deus e muito felizes. Frederico e Margarete haviam se entendido.
Frederico pediu para Margarete não usar mais aquelas roupas. Agora ela seria a nova senhora da fazenda. Ele falou para ela que ele ficou muito magoado porque ele teve que ser obrigado a casar com a mãe da Isadora sem amor. Ele casou mais por raiva, por ter chegado e não ter encontrado Margarete na fazenda e ela já está casada com outro homem. Mas agora eles já haviam se perdoado. Eles só estavam colocando as coisas a limpo. Todos os dias eles conversavam e andavam a cavalo. E então aquela semana era o dia de Isadora e José viajarem. E simplesmente José gostava de estar de bisbilhotando eles. E falava: ei, já chega de namorar. Nós já estamos agora indo viajar. Será que vocês têm um tempinho para se despedir da gente, hein? E assim a família estava ali realizada e feliz. O tempo passou, Isadora já havia concluído os estudos e José estava na reta final do seu curso de agronomia. E eles sempre estavam ali, além de estudar, Isadora ajudar, José estudar, também sempre estavam lendo a Bíblia. E José também estava procurando a sua mãe. Procurou várias pistas da sua mãe, perguntou também para sua avó Margarete. E finalmente José havia encontrado aonde estava sua mãe. E ele descobriu que a mãe dele há muito tempo procurava por eles, só que não sabia aonde eles realmente estavam e onde ficava o lugar para onde sua mãe tinha ido. Mas agora tudo tinha sido esclarecido. Então ele se organizou para aquele verão voltar à fazenda e levar também a sua mãe. Margarete agora era a senhora da fazenda. Frederico havia dado um banho de loja em Margarete e ela estava agora bonita e arrumada. Os dois estavam ansiosos, aguardando Isadora e José. Era o verão e eles iriam passar todo aquele verão ali com eles. E assim eles estavam chegando. Todos então estavam muito felizes. A mãe de José estava ali. Quando a mãe de José viu a Margarete, ela a abraçou e chorou muito e pediu perdão para elas. Todos estavam dentro de casa, na mesa do jantar. Mas Margarete pediu que todos viessem para a varanda. Ela havia preparado uma nova mesa. Queriam que eles estivessem ali contemplando o céu, agradecendo a Deus por tudo que ele havia feito, por eles estarem ali se reencontrando e felizes. Então todos obedeceram agora a dona da fazenda. Todos foram para a varanda, para contemplar o horizonte, para agradecer a Deus por eles estarem juntos. Foi então que Margarete se levantou e deu seu discurso, fez uma oração e agradeceu pela família estar agora ali reunida e também para celebrar o casamento de Isadora e de José, que em breve estariam se casando. E ali a família estava sendo grata a Deus por todo o desfecho daquela história, por tudo que havia acontecido a cada um deles, por saber que a Fazenda Alvorada viu agora uma nova era, onde o filho da empregada e a filha do dono não eram apenas um casal, mas os novos administradores de um legado que agora valorizava as pessoas tanto quanto a colheita. E assim a família celebrou aquele momento em mais um fim de uma história que também teve novos recomeços.